No ar, o programa jornalístico Aqui e Agora Guarulhos, na Rádio Cidade Soberana. Muito bem, estamos ao vivo para todo o país, Rádio Cidade Soberana, pelos aplicativos iOS ou Play Store. Você acompanha sempre a melhor programação. Site radiocidadesoberana.com, 102 TV Cidade. Estamos ao vivo para todo o país. É o programa Aqui Agora Guarulhos, o programa polêmico, e hoje tem convidados especiais. Seja bem-vindo, meu amigo Vitor Oliveira. Boa noite, Vitor. Boa noite, Celso, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo a Rádio Cidade Soberana. Seja bem-vindo, eu quero que você já apresenta esse nobre deputado que está aqui hoje com a gente aqui. Boa noite, deputado Vitor. Boa noite, aqui ao meu lado esquerdo está o deputado federal Alencar Santana. Deputado, boa noite, deputado. Boa noite, Celso, um prazer estar contigo, todos aqui da Rádio Soberana, um prazer estar com o Vitor, agradecer o convite de vocês dois para que a gente pudesse aqui hoje estar conversando sobre a cidade, sobre a política em geral e cumprimentar também quem nos acompanha. Enfim, estamos aqui à disposição e dar uma saudação especial para todos do Soberana, da região do São João, Lenise, Fortaleza, Santos Dumont, enfim, para toda a cidade de Guarulhos, é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo aceitar o nosso convite e vir aqui hoje falar sobre a nossa cidade, que tem assunto pertinente, né? Nossa cidade precisa mesmo realmente de debater e com certeza o programa Aqui Agora Guarulhos traz sempre autoridades e não deixaria de trazer o deputado Alencar Santana. Vitor, eu sei que você já tem uma pergunta aí pro nosso deputado. Bom, deputado, eu acompanho o seu trabalho, eu sei que você é bastante ativo na questão da área da saúde. Você pode falar um pouco do Fundeb? Posso. Vitor, na verdade o Fundeb é Fundo da Educação Básica, né? Foi criado na época do presidente Lula. Ele tem por finalidade aí democratizar o acesso aos recursos da educação. Guarulhos é uma cidade rica, é uma cidade forte, a segunda cidade do estado de São Paulo. Mesmo assim, ela recebe recursos do Fundeb, porque ela tem um número de alunos matriculados muito grande, então ela recebe por ano em torno de 188 milhões. Tem cidade que, na verdade, vamos pegar uma cidade de Paulínia, uma cidade de São Caetano aqui na Grande São Paulo também, elas em tese perdem, elas contribuem para o fundo, mas não recebem, como se elas tivessem um saldo negativo, porque a receita dela, daquilo que ela, vamos dizer, contribui para a cesta do fundo e a quantidade de alunos, e é feita uma média de valor por aluno, então em tese ela tem uma contribuição negativa, diferentemente de nós, Itaquá, tantas outras cidades vizinhas a gente aqui. O Fundeb foi aprovada, a nova proposta, na Câmara agora, está no Senado, esperamos, provavelmente vota amanhã no Senado, e esperamos que seja aprovado sem alteração. Ele foi uma política experimental e tinha um prazo de validade até 2020 para ir fazendo ajuste, aprimorando, e agora a gente colocou ele como uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição, então ele vai ficar inserido na Constituição para não ter risco dos governos de plantão tentarem mexer facilmente nessa proposta, e vai aumentar o valor do fundo. Hoje o governo federal ele colabora com 15% do montante, em torno de 15 bilhões ano, e vai aumentar gradualmente até 2026 para chegar até 23%, ou seja, é mais recursos para a educação. O governo federal resistiu, não queria, jogou contra, não participou das discussões. Na véspera da votação fez uma proposta ridícula, mas o Congresso a Câmara não levou em consideração e acabou aprovando a proposta que foi debatida, discutida e construída ao longo de todo 2019 e no primeiro semestre desse ano. Então foi uma conquista importantíssima para a educação pública, em especial a educação básica. Deputado, bom, o senhor citou aí que é uma cidade rica. Já o governo atual disse que a cidade é pobre. Você chegou a ver essa entrevista com o prefeito de Guarulhos? Olha, ele diria que é um prefeito irresponsável, incompetente, omisso, não tem coragem de enfrentar os grandes problemas da cidade de Guarulhos. Guarulhos tem um orçamento forte, alto, que precisa saber fazer, saber investir, né? E não adianta querer fazer na véspera de eleição para enganar o povo está escolado, o povo está consciente, né? É bem por aí. Vou dar um exemplo, Celso. A cidade que quando o ex-prefeito Eloy Petá começou a administrar Guarulhos em 2001, era uma cidade
com problemas ainda maiores, muito mais, e com uma arrecadação menor. E foram feitas muitas coisas. Hoje, nós não vemos nada a fazer. O que está sendo feito foi com recurso lá de trás do PAC Pavimentação, PAC Mobilidade, que nós deixamos governo municipal do PT e governo federal do PT. Então foram conquistas nossas. Eu não vejo nenhuma novidade por parte da gestão atual. Ele dizer que uma cidade que cedia o maior aeroporto do país tem recortado por 3 rodovias, Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias, um parque industrial forte, né, do lado da capital. Ainda é forte o parque industrial ainda? Ele infelizmente diminuiu ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. Quando o prefeito Eloy assumiu, antes do Eloy assumir, Olivetti foi embora, Philips foi embora, em algumas outras fábricas. Quando o Eloy voltou, vou dar o exemplo da Valeô, lá na Ayrton Senna, sim, ali no viaduto do Castelluccio, do outro lado, sim, ali foi construída a Valeô, uma nova indústria. A Riachuelo veio naquela época, infelizmente agora foi embora de novo. Aquela região é Santo Afonso, né? Santo Afonso, isso, muito bem, na Valeô. E aí você pega, nós voltamos a trazer indústrias e hoje foram embora de novo. Porque é uma gestão incompetente que não consegue resolver os problemas. Ô, deputado, eu tenho uma pergunta justamente em cima disso aí, ó. Muitas obras serão finalizadas nesse ano, 2020, em Guarulhos. São do PAC, governo Dilma, e durante a gestão municipal do PT, como você tinha citado aí. Uma delas será o corredor do ônibus Avenida Santos Dumont. O senhor pode falar qual será o legado da atual gestão? Que pode deixar? Ou se vai deixar legado? De positivo, não vejo nada, só vejo omissão. Né, a saúde sucateada, uma cidade abandonada, né, um prefeito que não conseguiu imprimir a sua marca, só tinha discurso, né, um governo extremamente incompetente. Vou dar um exemplo. Aqui, vou falar aqui do Soberana, Avenida Minas Gerais. Minas Gerais, essa Minas Gerais tem história. Minas Gerais, né? Ali, para fazer o piscinão não, fazer a canalização do rio. Sim, sim. E a rua, né? Ali foram duas obras que vieram para Guarulhos de drenagem na época. A 20 metros, que é lá na Vila Galvão, e a Minas Gerais. Verdade, nós não terminamos. O governo acabou não conseguindo terminar. Mas eram recursos federais contratados já em caixa da prefeitura. Então era um recurso, não teve uma novidade do prefeito atual. Vamos pegar o Trevo, que era para ter terminado. Sim, todo mundo reclama do Trevo. Tem grana depositada. Esse dinheiro que você está falando já existe, já está na conta da prefeitura? Já. É um dinheiro carimbado para aquilo. Olha só. A prefeitura fez um convênio à época, também gestão do PT, governo federal, presidenta Dilma. É um dinheiro, vamos pegar aqui o exemplo. O Celso está me vendo, o Vitor também. Vocês aí estão nos ouvindo, mas tente imaginar. Pegar aqui essa caneca que nós estamos aqui da 102.8 Web Rádio Soberana. Esse dinheiro está depositado nessa conta. Sim. Exclusivamente para aquele uso. Ele não pode ser usado para outra coisa. O prefeito não terminou a obra por incompetência. Porque já tinha projeto, já tinha licitação, já tinha dinheiro. Bastava coragem e dar ritmo de trabalho ao seu governo para terminar. Não terminou. Você acha que ele foi omisso? Totalmente incompetente. Aí nesse caso eu vou emendar uma outra pergunta, deputado, boa, que eu acho que é muito importante para o pessoal da região dos Pimentas, Bom Sucesso, Santo Afonso. O Hospital Pimentas não é novidade, que foi o Eloy que deu esse hospital para a região dos Pimentas junto com o governo federal. Todavia, tem 2 andares que faltam ser finalizados. Tem recurso para finalizar esses 2 andares? Porque não houve investimento do governo atual. Olha só, o Vitor faz uma pergunta interessantíssima, né? O hospital foi construído, mas não inaugurou os 2 últimos andares. Passou 4 anos do governo atual. Sim. Ele não inaugurou, mas ele não fez nenhuma nova unidade. Aqui na região do São João foi feita a UPA do São João, que tem condições ali de ser um hospital. Aquela UPA é construída, a sua fundação, preparada para que seja aumentada. Olha só, não sabia dessa não. A fundação é preparada para que seja aumentada, que ali possa ser um hospital, né? O governo não fez mais nada. O governo atual não fez mais nada. Sim. Nós fizemos lá atrás o Hospital do Pimentas. Não conseguiu, não terminou, vamos dizer, não está em funcionamento os últimos andares. É o terceiro andar, né, Vitor? Poderia. Os 2 últimos andares. Agora eu pergunto, a questão é por que o governo atual não fez nada?
É uma pergunta que eu também quero saber. Nem para colocar para funcionar algo pronto, teve competência. E emendando essa pergunta, deputado, Eu sem não tenho querer a dúvida lhe que cortar, nós iremos botar para funcionar o governo do Eloy voltando, o PT voltando, vamos botar para funcionar o hospital completo. eu acredito Assim que como sim. nós vamos melhorar aqui, ampliar a UPA do São João. Mas aí nós temos uma outra preocupação, porque veja bem, não está finalizado os 2 últimos andares do Hospital Pimentas, mas já foi anunciado que o prefeito já vai investir em um novo hospital na cidade. Se os hospitais que tem não funcionam. Não tem lógica isso aí, né? É prefeito fake news, né? Prefeito de fachada, né? A única coisa que ele fez na saúde foi mudar a fachada do HMU. Lá por dentro tá corroendo, não funciona, não tem atendimento adequado, mas fez uma fachadinha bonita para enganar o povo. Mas que eu falei, o povo não é bobo, o povo saberá comparar a gestão atual com a gestão as gestões do ex-prefeito Eloy e vai saber decidir funcionar, porque o povo de Guarulhos merece ter governos sérios, governos competentes, que realizem, que falem, que dialoguem com o povo, que seja transparente e que atenda às necessidades, que consiga compreender as necessidades das pessoas e fazer de fato aquilo que é necessário. Ô Celso, aí eu tenho uma outra, sem querer te cortar, eu tenho uma outra pergunta que é do internauta. Antes de você falar a pergunta, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está na rede social. O Marco Silva falando, com certeza, mais uma entrevista de sucesso. A Mônica Carvalho também, o Edgar Barbosa, boa noite aqui agora no ar, estamos no ar. Zanzia Maria, boa noite. Boa noite, deputado Alencar, parabéns pelo seu trabalho. Rivanildo, boa noite ao diretor da Rádio Cidade Soberana, envolvido. Obrigado, viu, Rivanildo? Rivanildo sempre mandando um alô especial para ele. Tem pergunta aqui, mas antes, faça a sua pergunta, Victor. Tem um internauta que pediu para eu perguntar para o deputado o que o PT, no caso o Eloy, pretende fazer com aquele terminal rodoviário lá do SECAP, porque aquilo ali está desativado e, segundo ele, aquilo dali foi entrega do PT. Boa. Boa pergunta. Olha só. Boa, essa foi boa. A incompetência da atual gestão. Ali nós temos a estação de trem do SECAP e logo depois a estação de trem do Tabuão. Eu lutei muito para que o trem chegasse a Guarulhos. Desde o meu primeiro mandato de deputado estadual, quando fui eleito em 2010. Eu não quero que o trem pare onde está. Sim. Porque hoje ele é um trem fantasma. Ele é um trem vazio. Ele tem capacidade de transportar muito mais gente e transporta muito pouco. Eu quero que ele, inclusive, passe por essa região onde nós estamos. Boa. Pela região do São João. É uma região muito carente, né? Vamos pegar geograficamente, depois do aeroporto, a gente está onde? Vindo do centro para cá, na região do São João. São João, Imagine o trem vindo para cá, se prolongando, passando pelo São João, indo até o Dutra, chegando até o Bom Sucesso. Essas pessoas que moram aqui, que acordam cedo para ir trabalhar, ou no centro de Guarulhos, ou na outra região da cidade, ou na capital, acordam de madrugada, pegam o ônibus lotado. Se tiver que pegar o intermunicipal, paga mais caro. Paga mais caro. Caríssimo, viu, deputado? E demora bastante. Então nós vamos ter uma ligação de trem dessa região do Bom Sucesso, Presidente Dutra, São João, até o centro, até ali na região do SECAP, muito mais rápido, e até a capital, se quisermos. Mas olha só o tamanho da incompetência. Nós defendemos também aquela proposta ali, para que a pessoa possa vir de determinado local, chegando de trem, também acessar a rodoviária. E vice-versa. Sim, claro. A prefeitura não teve a coragem e a competência de mexer nas linhas do ônibus, reorganizando, para levar mais ônibus até as estações de trem. Porque se eu tenho ônibus chegando até o trem, se eu tenho que ir para a capital, eu vou ter mais gente chegando até ali e pegando o trem até São Paulo. Claramente. A prefeitura sequer reorganizou as linhas. Sequer discutiu com o governo do estado, pedir a integração. O que é integração? Pessoa que pega o ônibus municipal, se ela for entrar no trem, ela paga um valor mais barato. É uma integração tarifária. Algumas cidades existem, onde tem trem, existe isso. Aqui a prefeitura sequer pediu. E sequer reorganizou as linhas dela, a prefeitura de Guarulhos, para que possa receber ali na estação, chegando mais ônibus, chegando mais pessoas, para poder acessar a estação. Então, ô Vitor, a prefeitura, vou dar um exemplo. Ô Vitor, aeroporto é para quê? Para as pessoas viajarem, né? De quê? De avião. Pois é, o aeroporto de Guarulhos vende passagem rodoviária.
Boa, essa foi boa. Meio que sem nexo, né? Pois é, e as empresas, tem empresa que vende passagem do aeroporto para determinados destinos, mas não oferece pela rodoviária. Bom, Quem tem que brigar por isso? O prefeito. Para ter ônibus, para ter linha, porque a linha rodoviária, Ah, ela é uma autorização, se for uma linha dentro do estado, sim. é uma autorização do estado de São Paulo, né? Da Artesp, Agência Regional de Transporte do estado de São Paulo. Se é uma linha de Guarulhos a Rio, ou seja, de São Paulo a Rio, de 2 estados, Sim. é da Agência Nacional. Quem faz a defesa disso? A prefeitura podia fazer. Eu como deputado, fiz várias vezes. É o secretário de transporte que teria que fazer isso? Que o prefeito determinar, mas é melhor que seja o transporte, ou o secretário de governo, ou o próprio prefeito. É porque a gente está em Né? dúvida aqui em Guarulhos se tem secretário de transporte também, né? Pois é. Nós temos essa dúvida. Eu, como deputado, eu fiz a defesa em vários momentos. Agora, a prefeitura fazer é diferente, porque é o órgão único, né? Sim. É o órgão que administra a cidade dessa maneira. sim. Então, nós temos poucas linhas ali, mas a prefeitura não vai fazer a defesa. Não vai fazer a defesa. É mais fácil você pegar o ônibus para ir para Caraguá do aeroporto do que da rodoviária. Você acha que a prefeitura está amarrada com os empresários? Olha, eu não posso aqui afirmar, mas é muita coincidência ou é muita omissão. Bom, tem aqui pergunta dos ouvintes da Rádio Cidade Soberana também aqui pelo Facebook. Deputado, bom, mandaram perguntar para você sobre a notícia do gasto de 42 milhões na tenda do Covid-19 e não atendeu a população. O que você tem que falar sobre isso, deputado? E olha, haja dinheiro, viu? E ainda comprar hambúrguer dizendo que era alimentação saudável para fornecer para os trabalhadores que já recebiam vale alimentação. Meu Deus. Olha só a confusão toda, né? confusão ou Mas, o deputado, favorecimento aos amigos para ganharem a compra do o hambúrguer. Ministério Público não sabe. Não Foi tem denunciado. Tomara que tomem providência, né? Porque foi um mau uso, assim como foi o da máscara, né? Um absurdo que se pagou pela máscara, né? Uma empresa, vamos dizer, de fundo de quintal ali, que não consegue produzir nada e vendeu máscara daquele absurdo. Muito caro. Então, muita coisa precisa ser esclarecida. Muito bem, Vitor. Bom, mas aí a gente tem uma outra questão. Veja bem, foram 170 mil gastados em hambúrgueres. Então nenhuma cidade pobre poderia gastar esse valor em hambúrguer. Não. 700 e poucos mil. 700 e poucos, corrigindo, então. Então a cidade não é tão pobre, mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta. Rico ficou o cara dono, né? O Eloy, ele não tá indo pras ruas, correto? Ele tá fazendo reuniões, a pré-campanha dele, que é o correto. Enfim, ele tá cumprindo o protocolo e se isolando. Porém, ele tá acessível a qualquer pessoa. Partindo desse princípio, deputado, eu tenho visto pré-candidato a prefeito, inclusive hoje numa entrevista, uma pré-candidata a prefeita, ela falou que os Pimentas acolhe ela e que ela é dos Pimentas. O que você pode dizer para os ouvintes e até para mim? Qual a sua opinião em relação a pré-candidato a prefeito tá tão envolvido com a população assim? E até pré-candidato, Celso, que até então não conhecia a periferia, a favela, e agora parece que a casa deles é lá dentro. Tem acompanhado isso, deputado? Muita gente na Vitor, rua. tem candidato que de fato vive de costa para a periferia de Guarulhos na época de eleição, quer dizer que conhece, né? Mas se perde facilmente em qualquer esquina, qualquer rua. O Guarulhos, eu nasci e me criei na cidade de Guarulhos, ali na região do Jardim Tabatinga, na verdade a região do Jardim Moreira. Moreira, O Moreira era o bairro maior, Tabatinga é pequenininho, então todo mundo falava Moreira, né? Antes do Eloy, as periferias de Guarulhos não tinham vez. Não tinham vez. Né? A prefeitura não olhava para a cidade como um todo, olhava para a região central como se Guarulhos fosse o centro. Quando nós entramos, primeira gestão do Eloy, inverteu isso. Toda a cidade passou a ser olhada, passou a ter atenção. Escolas foram construídas, escolas novas, como aqui na região do Soberana. Uhum. Por exemplo, aqui na Praça Estrela, ou no São João, ali no Nelise, também tem escola nova, né? Podemos dizer do Fortaleza. Estou dizendo só dessa região. Mas vamos falar do Pimentas também, onde vocês falaram. Não vou nem dizer mais escola agora, que tem
São várias lá. São várias. Mas o hospital, que nós falamos há pouco, é no Sim. Pimentas. É a universidade, é no Pimentas. Teve terminal de ônibus criado lá no Pimentas. Foi o primeiro, se eu não me engano. Primeiro terminal. Tem aqui no São João o terminal de ônibus. Tem no Taboão também o terminal municipal. Né? Então, tudo isso essas coisas foram feitas nos nossos governos, Sim. olhando a cidade no seu conjunto. O pessoal do Pimenta, os moradores do São João, do Bom Sucesso, do Ponte Alta, tem um respeito natural, salvo eventualmente se alguém ou não conhecer a realidade ou eventualmente quiser negá-la, né? Ou não entender. Porque tem gente que fala, mas era obrigação fazer. É obrigação fazer hoje, porque não se faz. Sim. É obrigação da prefeitura, então, falar. Por que não se faz? Porque são escolhas políticas. Aí são escolhas. Nós escolhemos governar para a cidade de Guarulhos, em especial para quem mais precisa. E tem uma parte da cidade que só vive do centro de Guarulhos para São Paulo. Que não olha para os outros bairros. Não conhece. Não conhece aqui não conhece São João. Não conhece a Florianópolis, não conhece a Minas Gerais, não conhece a Estrada de Nazaré, não conhece o Lenise, não conhece o Fortaleza, não conhece o Lavras, não conhece o Ponte Alta, não conhece. Não conhece o Santos Dumont, não conhece. Deputado, em relação às ciclovias. Precisamos, a cidade precisa de mais. O Guarulhos teve... Nós fizemos a ciclofaixa ali na região central, vamos dizer, do Bosque. O prefeito até, em vez de fazer mais ciclovias, ou ciclofaixas, na cidade como um todo, ele diminuiu a que tinha. Certo. Diminuiu a que tinha. Pra você ver o inverso. Vai gastar Nós precisamos de quantas pessoas pedalam aqui pela manhã, indo trabalhar, pegando a Estrada de Nazaré, se arriscando? Sim, é. Porque é Bastante perigoso. Eu gente. pedalo. Cansei de pedalar da minha casa até a Assembleia Legislativa 26 km, indo trabalhar. Às vezes Dutra, Marginal, às vezes por dentro, enfim, depende do tempo, né? Sim. Se tava qual o caminho mais rápido ou não. As pessoas fazem seus deslocamentos de bicicleta, vai para o trabalho, para fazer alguma outra coisa, aqui na região. Tem que ter também, porque é um meio de transporte. E aliás, ali no trevo de Bom Sucesso, que não está finalizado, deveria ter ciclofaixa ali, né? Porque eu já presenciei acidentes ali de pessoas de bicicleta e carreta. Tem gente que fala, mas é um investimento. O poder público foi feito para garantir direito e segurança ao seu povo. Se tem gente que tem bicicleta, o poder público tem que garantir as condições adequadas de uso. Para as pessoas terem segurança. É transporte, é saúde, é esporte, é lazer, depende. Cada um usa a bicicleta com diversas finalidades. Agora eu tenho uma outra pergunta que ela é muito importante, ela aconteceu de ontem para hoje. Sabemos que o prefeiturável à reeleição, senhor Gustavo Henrique Costa, está se chegando próximo do governo Bolsonaro. Isso é visível para qualquer pessoa. Ontem à noite, eu estava assistindo o Fantástico e saiu que o presidente ameaçou de dar um soco na cara do jornalista quando ele foi indagado sobre os 80 e poucos mil reais que foi depositado na conta da primeira-dama. E eu hoje, acompanhando na sua rede social, deputado, eu percebi que você ficou muito indagado em relação a isso, muito, muito chateado. O que o senhor diz em relação a isso? Pois é. Porque quando a gente... Tem duas coisas ali, né? Sim. Primeira, agressão do Bolsonaro, do presidente, a um profissional da imprensa. Certo. Ele é um trabalhador, ele estava fazendo o papel dele de perguntar. Né? Uma violência, uma ameaça de agressão física. Não foi nem uma divergência de opinião. Uhum. Ele podia dizer, não vou responder. Sim, claro, direito. Ele também não é obrigado a responder. Sim, claro. O jornalista tem o direito de perguntar, ele também tem o direito de não responder. Sim. Mas não precisava ameaçar. Ameaçou. Ameaçou uma pessoa, ameaçou um profissional da imprensa, a liberdade de imprensa e de comunicação. Né? Então, isso demonstra o jeito desse governo, quem ele é. O governo Bolsonaro só teve um momento de paz, que ele parou de falar besteira e agredir as pessoas, quando ele ficou com medo de chegar muito perto do Queiroz. Depois que prenderam o Queiroz, ele ficou quase um santo. Ô, deputado, você acha que nós estamos correndo risco com esse presidente atual agora? Total. Qual seria os riscos? É um presidente que não tem apreço à democracia, que não tem apreço à divergência. Se ele faz isso com um jornalista, infelizmente o nosso cenário econômico não é dos melhores.
O desemprego está muito grande. Pela primeira vez na história, nós temos mais pessoas na idade economicamente ativa desempregadas do que com carteira assinada. O auxílio tem contido, o auxílio aprovado pela Câmara, que o presidente não queria inicialmente, mas agora ele disse que é o pai. Tende a ter protestos ao longo desse governo. As pessoas vão protestar, elas vão pra rua ainda. Bom, na verdade a gente tem protesto incentivado pelo governo contra as pessoas de bem, né? Mas vai ter protesto ainda da população em relação à não política desse governo. A política destrutiva, a política econômica errada. Qual será a reação se ele trata assim um jornalista que só faz uma pergunta? Qual será a reação com a população? É um governo cercado de militares, que no núcleo político só tem militares. Os militares ocupam mais de 6 mil cargos na estrutura do governo federal, dados do Tribunal de Contas da União, ou seja, de um órgão federal. É muito cargo. Eu fiz uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Militar da ativa que assumir cargo no governo, vá para a reserva. Porque as Forças Armadas, o nome já diz, Forças Armadas. É uma força que tem o poder da arma. Serve para o eventual conflito físico ou para análise estratégica da nossa defesa nacional. Quando ela toma partido ao ir por um governo, ela desequilibra o jogo desse governo com a sociedade, a relação desse governo com a sociedade e a relação do executivo com os demais poderes, legislativo ou judiciário, porque ele se torna uma ameaça. Então é um governo que flerta com o autoritarismo. É um governo que flerta com a opressão. Olha o dossiê antifascista que o Ministério da Justiça fez. O próprio Ministério da Justiça. Olha o crime de traição que o deputado Bolsonaro faz com o Brasil, com o seu povo, ao fazer uma lista de supostas pessoas antifascistas, como eu sou antifascista também. Sim. Eu sou pela liberdade, pelo direito, né? Não sou pela opressão. E faz uma denúncia ao governo dos Estados Unidos denunciando o brasileiro. Isso é traição. A população não conhece isso que você está falando. É um cagueta. Caguetando o povo que ele diz representar. Traidor e covarde ao fazer isso. Porque é um governo que flerta com o autoritarismo, com a opressão, com a violência. Então nós vamos ter que resistir muito. Então há perigo real, sim, com certeza. Ele só finge de bonzinho. A gente fica preocupado com tudo isso aí. Bom, você está na Rádio Cidade Soberana, programa aqui agora Guarulhos. Vitor, eu sei que você tem mais pergunta aí, Celso. Tem pergunta bomba aqui até. Por favor. Vai lá. Vamos falar do PT. Eu tenho uma bomba aqui, mas eu não sei se eu posso soltá-la ainda. Tá bom, Fique à vontade. Não, são umas fotos vazadas. O PT em 2020 completa 40 anos de fundação. O senhor tem 24 anos de partido. Quais foram as maiores mudanças no partido durante esse ano e quais os principais desafios para o futuro na legenda para os próximos anos? Eu tenho orgulho de ser do PT. O PT me honra. Eu milito, na verdade, no PT desde os meus 16 anos. Olha, de novinho já, né? Desde 1992 foi minha primeira campanha que eu participei, apoiando, meu primeiro voto. Época do Fora Cola, aqui em Guarulhos, época que os estudantes lutavam pelo passe livre, né? Porém, só fui me filiar em 98. Então, de filiado, na verdade, eu tenho 22. Mas milito desde 92. Então, desde 92, Então, 28 anos de militância, mas de filiado mesmo, 22 anos. Olha, a sociedade mudou. O PT ele nasceu no combate à ditadura militar. Ele é criado em 1980, com o Lula e tantas outras. Partido composto de gente da base da igreja, as comunidades eclesiais de base, de estudantes, intelectuais, artistas, operários, trabalhadores, né? E naquele momento, o Brasil vivia sobre uma ditadura que caminhava para uma abertura, não tinha voto direto para presidente. O primeiro voto só foi ser depois de 89, com a candidatura do Lula, inclusive, que não perdeu porque o debate foi manipulado pela Rede Globo para favorecer o Collor. Nós fomos ganhando governos, prefeituras, ganhando vagas nas câmaras municipais, eventuais governos estaduais, e fomos implementando o nosso jeito de governar. Com mais transparência, chamando o povo a conversar
por exemplo, no orçamento participativo, invertendo as prioridades, indo para as periferias, que os governos antes era só na região central. Onde a gente governou, a gente priorizou a educação. Onde a gente governou, a gente priorizou a saúde, que são os direitos básicos do nosso povo. E o PT foi crescendo, foi aumentando. O PT foi se desenvolvendo. Ganhamos o governo federal, que foi a grande conquista. Vitor, todos aqui que nos acompanham, o maior feito do Lula e do PT não foi o Minha Casa Minha Vida, que aqui em Guarulhos são várias pessoas que moram hoje na Minha Casa Minha Vida, que é muito bom. O maior feito do Lula e do PT não foi o Bolsa Família, que tirou muita gente da miséria. O maior feito do PT não foi o PAC, não foi o ProUni, que garantiu acesso à universidade a muito jovem de comunidade pobre. Aliás, eu apresentei um projeto na Câmara para que os estudantes que perderam renda no período da pandemia, foi mandado embora, perdeu o seu estágio, ou a família que pagava a mensalidade também perdeu renda, ele tenha direito que o governo pague a bolsa dele nesse período. Porque ele não pode ser prejudicado. Mas conseguiu aprovar? Não, estou batalhando para aprovar. Aliás, daqui a pouco eu vou ter uma reunião com os estudantes da UMES, né, da a União Metropolitana dos Estudantes aqui de São Paulo, para debater esse projeto. Então, o maior feito do PT, do Lula, não foi o ProUni, não foi o Luz para Todos, não foi o PPA, que incentiva a agricultura familiar. Sabe qual foi o maior feito do PT e do Lula? Qual, deputado? Fale, deputado. O Lula ter dito que a gente pode. Sabe por E quê? podemos. Um retirante que passou fome, um analfabeto, chegou lá e disse: nós podemos. Se o povo tivesse isso na sua consciência, só isso já seria uma revolução. Que o Lula não tivesse feito mais nada, mas só o povo perceber. Porque a vida inteira nos disseram que a gente não podia. A vida inteira disseram que a gente não sabe. A vida inteira disseram que o bolo não era pra nós. E a vitória dele provou isso. A vida inteira disseram que a gente não podia entrar na sala. Mas, deputado, o que aconteceu que teve essa reviravolta toda e todo mundo ficou contra o partido, contra o ex-Lula? O Lula, o PT nunca foi aceito pela Casa Grande. Nunca foi aceito pela elite. Eu era moleque, já me xingavam de arruaceiro, de baderneiro, de teimoso, de radical. Já nos aceitava nós. Falei há pouco, manipularam a eleição de 89 pro Lula não ganhar, manipularam o debate. Hoje é fato conhecido e notório. Já vi uma perseguição. Quando a gente... Ai se 89 mil fosse depositado na conta da dona Marisa. A finada Marisa do presidente Lula. Ia dar problema. Ai se... Parece que o Bolsonaro pode. Os moralistas... Não tem tudo hipócrita, tão hipócritas. Não faz a crítica. É moral da boca pra fora. Ai se fosse na conta da dona Marisa. Deputado, Então, não, você chegar lá só... Sim, sim. Né? Então, nos perseguiram. Mas o analfabeto foi quem trouxe a Universidade Federal para Pimentas. Não foi o sociólogo Fernando Henrique. Foi o analfabeto que trouxe o Instituto Federal lá no Vila Rio. Os estudantes lá estudam e se formam. O analfabeto que transformou. E eles não aceitaram. O Lula não acabou com a desigualdade. Ele reduziu a desigualdade. Hoje, infelizmente, a desigualdade aumentou. Porque quem está lá quer oprimir, quer explorar, quer ditar regra e não quer fazer. O Lula, então isso deixou muita gente nervosa. Saiu agora uma decisão do ex-presidente genuíno, do Delúbio, desculpa, teve mais um agora que eu não lembrei o nome, extinguindo a punibilidade dele num processo depois de 15 anos. Depois de prisão. E o do próprio Lula também tá Pois provando é. algumas coisas, né? A perseguição do Moro tá mais do que latente. Então, agora você já aceitou esse assunto. Na eleição que o Lula ia sair como candidato para a presidência, e o Moro foi o grande cara que prejudicou o Lula. Com certeza. E a partir do momento que ele aceitou o ministério, isso já deixou claro. Pois é, será que alguém tem dúvida ainda da trama dele? Pra vocês, qual foi o pensamento de vocês na hora que, poxa, o Moro é ministro? É só mais uma prova da trama dele. Só mais uma prova que ele tem lado. Foi vendido, né? Que ele não foi juiz. Ele foi um ator político travestido de juiz. Que tava com uma toga por detrás. Mas ele tinha um lado.
Qual o medo do Lula ser candidato? E é importante pro pessoal do Guarulhos saber disso. Se o Lula foi ruim, se o Lula tem tanto problema, qual o medo dele ser candidato? Não deveria. Todos são bons? Eles não têm a razão na política? Sim, Então claro. por que não disputa? Tirou a marra, no caso, então? Não. Lula. Não, amarraram ele, não deixaram ele ser candidato. Impediu a candidatura. E o Lula ia ganhar no primeiro turno. Agora, qual o receio se o Lula não fez nada pro país? Qual o receio se as políticas não foram boas? Quais receios se ele não é preparado? Quais receios se o PT e ele teriam um monte de problema? Quais receios? Muito bem. Ô Celso, queria fazer Então uma são pergunta pro medrosos, deputado. não tem coragem do debate político com o Lula. Esperamos que o STF, com essa composição atual, porque foi o STF que acompanhou desde o início a trama, foi conivente em determinado momento com ela, impediu que o Lula não fosse candidato, permitiu que o Lula não fosse candidato, que reveja o julgamento e considere o Moro parcial. Não pode alterar a configuração do STF para depois julgar, porque aí vai mudar a correlação de forças. O presidente Bolsonaro pode indicar alguém em novembro. Ele vai indicar alguém com o quê? Já que ele tem medo do Lula, com certeza vai ser para impedir que o Moro seja considerado parcial e impedir que o Lula seja candidato lá na frente. Muito bem, Vitor. Deputado Alencar, qual foi o maior legado do PT aqui em Guarulhos? Boa. Essa foi boa. Tem muita coisa. Tem muita foi coisa. boa, hein? Posso dizer das inúmeras escolas, do material escolar, do uniforme escolar, Primeiro céu foi o Eloy que fez. da merenda escolar, os céus lá, por exemplo, começou lá do lado da universidade, ali na Água Chata. Depois teve outros, como no Presidente Dutra, lá no Itapejica. Verdade que foi terminado agora, mas começou lá atrás. O que mais? Os inúmeros conjuntos habitacionais. A inversão de prioridades já por si só é um grande legado. Quando você deixa de olhar só o centro e passa a olhar a cidade. As UBSs, ou a UPA São João, ou a UPA Ottawa, o Hospital do Pimentas, a Universidade Federal, que é um símbolo. Programas habitacionais. Programas habitacionais, que são inúmeros, né? Então, as ruas asfaltadas, os mutirões realizados, a urbanização de diversas comunidades, favelas, que receberam título de posse, né? Acho que tem aí... Tem muito, né? Os terminais de ônibus. Ô Celso, nós sabemos que o que um prefeito faz e o que não faz, no caso do atual. Um vereador também, mas... E um deputado? Qual o papel de um deputado no município? Eu tô como deputado federal agora, já fui 2 vezes estadual. O deputado, o vereador faz leis no âmbito municipal. O deputado faz leis no âmbito de atuação dele. Quando estadual, eu fazia a lei de âmbito estadual, como a lei que impediu a cobrança pelo uso dos banheiros em rodoviárias. É uma lei minha, parece singela. Singela. Vou fazer uma conta. Eu lembro disso aí, Vou fazer uma conta muito rápida. No Tietê, por dia. Eu paguei lá pra... Isso são dados de 2014. Eu não tenho um dado atual. Eram 100 mil pessoas por dia Por dia. que passam por aquela rodoviária. Sim. Gente do país inteiro, a maior rodoviária do país. Se 10% das 100 mil pessoas usasse o banheiro, são 10 mil pessoas. Para pagar, à época era R$1,50. 10 mil vezes R$1,50 são 15 mil reais dia. É verdade. Vezes 30 dias, 450 mil mês. Isso, 10% só. Eu não sei qual era o número que usava. Agora você já paga. Quando você paga uma passagem de avião, tá incluso a taxa de embarque. Sim. Por que no aeroporto não se pagava? É. E na rodoviária tinha que pagar? Era preconceito? Era exploração do povo mais pobre? Então nós acabamos com isso. Aí acabou. No estado de São Paulo. Acabou mesmo. Isso aí. Acabou. Lei minha autoria. Tem outras que nós podemos dizer. Por exemplo, como deputado estadual, eu aprovei o financiamento para o governo do estado de 204 milhões de dólares para fazer o piscinão, a canalização e a marginal da Baquirivu, vindo lá do Álamo, na divisa com o Arujá, porque lá tá canalizado e tem duas pistas, e entrando para Guarulhos, passando pelo Álamo, Jardim Fátima, Bom Sucesso, Presidente Dutra, e assim vai. Inclusive com a remoção, 204 milhões de dólares, se eu vou arredondar para R$5, tá? Vou fazer uma conta só para ficar mais fácil, e como se fosse 200, dariam hoje 1 bilhão de reais. Na verdade dá mais porque o dólar tá maior que 5, né? Sim, e são 204, mas só para fazer uma conta muito simples, conta de zero, né? Eu aprovei essa lei em 2012. Essa lei o governador
tirou o dinheiro. Se você pegar o plano de governo do Alckmin em 2014, fez até na televisão, o novo Baquirivu. É lindo a apresentação. Foi. É lindo. Disso aí. Ah, eu vi. É lindo, é lindo. É. Aí ele pegou o dinheiro em 2016 e levou para a bacia do PCJ, Piracicaba e Campinas, bacia hidrográfica, para construir 2 piscinões, 2 reservatórios d'água, o de Amparo e o de Pedreira, uma cidade de Pedreira. O prefeito aqui não deu um pio contra. Aí fica Não, difícil. não tem coragem de peitar o governador e defender a cidade de Guarulhos. Aí ficou Nós difícil. E pega os deputados à época que votaram contra quando o governador mudou o projeto. Eu votei contra. Tirar dinheiro daqui, uma necessidade Baquirivu que tem cheia todo ano, tem gente que morre, perde seus bens, e levou o dinheiro e a parte. Então, E acabou. esse é o papel. E como federal, aprovar leis no âmbito federal, como o Fundeb, que nós aprovamos, o novo E o Fundeb. auxílio emergencial. Auxílio emergencial, auxílio na área da cultura, ajuda aos estados e municípios. Guarulhos vai receber do governo federal, por uma lei que nós aprovamos lá, 160, um pouco mais de 160 milhões de ajuda. Mas esse mês, esse ano? Está recebendo já. Eita. Está recebendo. Nós aprovamos lá em Brasília. Então são leis de âmbito federal, e aí pensando no conjunto do país. Então esse é um papel de um deputado federal. Ô Celso, ainda tem tempo de eu fazer mais uma Eu pergunta? tenho 7 minutos aqui, mas pode fazer. Vamos lá. Deputado, qual... Eu acho que eu me perdi na pergunta agora, Celso. Lembrei. Quem administra a cidade, no caso? É o prefeito ou é o partido? O prefeito. Eu prefiro. Então não podemos considerar desclassificar um prefeito pelo partido. Um candidato, no caso. Lógico que um partido influencia, né? Porque o partido sinaliza um tipo de pensamento. Se tá no PT significa valorizar a educação, significa. Significa valorizar a saúde, significa. Na linguagem popular, o partido tem uma ideologia. Significa. Nós temos. Nós queremos. Como todos os outros, né? Só que a gente assume. E os outros são o quê? Os outros não assumem, é isso. Os outros mudam de sigla. Qual partido o prefeito tá? Tava nenhum. Ele tava no Partido Socialista Brasileiro. Sim, Por isso que eu te fiz E agora essa ele mudou. pergunta. Porque se quem administra a cidade é o pré-candidato, no caso o candidato eleito pelo voto popular, se então o candidato mudar de partido, o erro vai com ele. Não, então, peraí. Lógico que um partido deveria dizer muita coisa. Porque ele representa é o mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem os democratas e os republicanos. Na Espanha, os socialistas, os progressistas, e mais 2, 3, o Podemos, o Vox lá, os cidadãos, né? Na Inglaterra tem os trabalhistas e os conservadores. Deveria dizer muita coisa. No Brasil, infelizmente, os partidos se escondem. Nós não. Nós dissemos quem nós somos. Nós temos nós estamos do lado do mais pobre, do trabalhador, por justiça social, por igualdade, por liberdade, por direito, por oportunidade, pelo respeito das pessoas, respeito à vida humana. Nós estamos com isso. Inclusive, eu tenho uma observação para fazer, Celso, não é para o deputado, agora é para a população em geral. Tem pré-candidato aí falando que o partido não está utilizando o fundo partidário. Vamos deixar de hipocrisia, que vocês podem até abrir mão do fundo partidário, mas depois que ganha, é a verba do governo que vocês utilizam. Então não vem contar vantagem agora, não. Deputado, o pessoal quando fala que não vai receber o fundão, isso não cai direto na conta já do partido? Eu vou aproveitar a boa indagação. Então, assim, primeiro só voltar a outra questão. Um partido simboliza isso. Lógico que o prefeito, um prefeito, ele não representa só um partido, porque ele governa para todo mundo. Na Câmara tem diversos outros partidos que aprovam as leis dele, é uma disputa. O parlamento é o espaço dos diferentes. Ali está o trabalhador e o empresário, o homem e a mulher, o cara do campo e o cara da cidade. Era bom que tivesse mais trabalhador. Porque aí, com certeza, as leis... Infelizmente, tem muito mais empresário na Câmara Federal do que trabalhador, apesar de ser muito mais trabalhador no país. Sim. Né? Então, o partido deveria significar mais alguns... Como eu falei agora, o prefeito atual é socialista ou é do PSD, que é a direita? Se perdeu, né? Boa pergunta. Não, nós somos quem nós somos. Por isso que a turma não gosta de nós, porque nós somos PT. Xingando ou elogiando. E nós dissemos quem nós somos, porque eu sou assim. Deputado, olha, o nosso tempo é muito Mas só curto, para entrar viu? nesse ponto do fundo partidário, porque é Vai lá, vai importantíssimo. entrar lá.
o trabalhador tem que ter direito de ter uma representação na Câmara. Sim. Ele tem que ter voz. Se não, eu sou um representante público. Eu, agora, no exercício do mandato federal. O Vitor será um representante público como vereador eleito. Por que então ele tem que ser financiado pelo privado? Se não representante público. Ele tem que votar as leis de maneira limpa, de maneira tendo o interesse público prevalecendo. Por isso o financiamento público. Se o trabalhador não tiver o financiamento público, como é que ele disputa a eleição? Não disputa. Esses que dizem que não querem o fundo são hipócritas. Aham. Agora, eles têm condições de autofinanciamento próprio. São ricos. Eles vão defender qual é o interesse deles? Qual interesse eles vão defender lá? Ou estão sendo financiados por empresários ricos, né? É isso. Ele vai defender qual é o interesse? O do pobre? O público? Ou de quem tem grana? Então isso é blá, blá, blá. Que então. investiu na campanha Então, dele. nós temos que entender isso. Normalmente, a turma que é contra o financiamento, É. que é financiado pelo privado, pelos amigos ricos, é a turma que vota contra a educação pública. É a turma que vota a favor da terceirização, que votou a favor da reforma trabalhista tirando o direito do trabalhador. Essa é a turma. Porque eles representam o outro lado. Eles representam quem tem. E o trabalhador tem direito de disputar política, ele tem direito de levar a sua voz, ele tem direito de falar, ele tem o direito de ser representado e de defender os seus interesses e o interesse da sua classe. Por isso que nós defendemos o financiamento público. Muito bem. Deputado federal, eu tenho certeza que o pré-candidato aqui em Guarulhos para prefeito Eloy Petar, né? O que você tem para falar sobre ele? E quem será o vice dele? Vai influenciar na candidatura dele? É uma composição, né? A chapa, né? O candidato a prefeito é a candidatura a vice. O vice não está definido. Né? Mas você tem mais ou menos um nome para jogar e de repente... Não. O que eu defendo é que tem que ter um complemento. O Eloy une a experiência, une o respeito por Guarulhos, as gestões aprovadas, o bom governo. Precisa de uma candidatura que represente uma vice ou um vice que represente, vamos dizer, um pouco mais de ousadia, um pouco mais de renovação, um pouco mais de energia, né? O Eloy é aquilo, ele representa a experiência de quem já fez e poderá fazer de novo. Mas tem que trazer junto também na nossa proposta, e nós vamos trazer, um elemento também da compreensão dessa cidade atual, desse novo momento, e de uma pessoa que possa colaborar com ele na gestão com ideias, com espírito de renovação, com ideias novas, né? Mas vamos ter que discutir dentro do partido, com os possíveis aliados, para ver qual nome se encaixa e complementa, né? Feminino ou masculino? Não tem ainda. Dizem que esse ano é ano das mulheres. De fato, muita gente fala isso, a importância de ter mulher, né, na vice, mas não tem nada, não tem nenhum debate cravado, nenhum nome definido. Eu acho, se depender de mim, que eu defendo a mulher. E defendo gente que transmita essa energia, essa jovialidade, né? Esse dinamismo. Mas vamos ter que debater. Vamos aguardar. Nós vamos 31, definir, né? nós vamos trabalhar junto com o Eloy, com muito debate, junto com o partido como um todo, com os pré-candidatos, para que a gente define aquilo que é melhor para a gente ganhar as eleições. Deputado federal Alencar, antes de eu passar as palavras, considerações finais para você, Vitor, quero agradecer a sua presença no Aqui Agora Guarulhos e dê suas considerações finais, por favor. Celso, eu quero agradecer ao pessoal que me apoia, que acredita no meu trabalho e mandar um abraço para minha mãe, para meus irmãos, para os meninos aqui, pro Wesley, pro Alex, pro Samuel, pro Léo, né, pro meu irmão também que acredita muito em mim e para todos os meus apoiadores em geral. Quero agradecer também o convite do deputado e quero estender que quando o vice ou a vice for definido, ele vem aqui com o vice ou a vice para estar apresentando, né? Eu acho que a população de Guarulhos, sim, o PT já é conhecido nesse viés de ser acessível à população, deputado. Eu acho importante que você venha aqui com o vice ou a vice quando definido, para que a população possa conhecer e até questionar, fazer perguntas, né, Celso? Muito bem, obrigado, viu, Vitor Oliveira. Deputado
Federal Alencar, obrigado pela sua presença aqui na Rádio Cidade Soberana, uma rádio humilde, mas eu tenho certeza que o nosso ouvinte entendeu esse nosso bate-papo de hoje. Quero que o senhor expresse suas considerações finais, por favor. Aqui agora, Guarulhos, um prazer estar aqui com você, Celso, com meu amigo Victor Oliveira, nosso pré-candidato a vereador, um jovem aí com muita força, muita energia, muita vontade de representar um povo, tem qualidade, tem compromisso e que com certeza fará diferença na Câmara Municipal de Guarulhos. Mas saudar novamente todos que nos acompanham, um prazer estar com vocês, nos colocar à disposição. Aproveitar e fazer um convite, quem quiser curtir nossa rede social, Alencar Braga 13, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, né? Vamos juntos lá, traga sua opinião, seu comentário, sua crítica, sua reivindicação, né? Enfim, o que quiser falar ali, estamos à disposição, só não vamos permitir agressão, porque né, nós respeitamos a vida e respeitamos as pessoas. Mas é um prazer a gente estar aqui, vamos trazer sim escolhido, por que não, trazer o vice aqui, para que possa também colaborar nesse debate junto com o Celso, parabenizá-lo por esse deputado. Importante programa que você tem, Celso. Parabéns. Obrigado, deputado. Obrigado, Vitor. Continue na programação da Rádio Cidade Soberana. Continua aí, viu? É 24 horas. O Aqui Agora volta amanhã. Obrigado.